poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, mais uma vez nesta noite, com os nossos corações imensamente gratos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça maravilhosa. Obrigado, ó Deus, pelo teu povo aqui reunido, por cada um que o Senhor trouxe nesta noite para celebrar o Senhor das nossas vidas. Pai, queremos pedir que continues a falar ao nosso coração, edificar-nos, Senhor, e também alcançar corações que precisam de uma mudança, que precisam de um encontro, que precisam, ó Deus, de uma decisão, ó Deus, de entregar suas vidas ao Senhor Jesus, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, a cada dia. Nós te pedimos agora a tua bênção especial, Pai, na vida do pastor Marcos. Que o Senhor fale, ó Deus, aquilo que nós precisamos nesta noite através do teu filho, Pai. Que ele seja um canal, ó Deus, em tuas mãos, Pai, para nos falar. Abençoa a sua vida. Muito obrigado, ó Deus, pelo seu ministério, pela sua família. Abençoe a cada dia os teus filhos, Senhor. E usa o teu servo nesta noite. Mais uma vez, nós suplicamos assim e te rendemos graça, no nome bendito, poderoso e doce de Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. Deus seja louvado. Irmãos, é uma honra muito grande, um privilégio muito grande estar aqui. Já estivemos aqui uma outra vez, e é um convite muito honroso. Quero agradecer ao pastor Urbílio, aos demais pastores da igreja, pastor Rafael. E é uma honra para a CIB Manilha vir aqui. E nós temos uma gratidão, e eu quero que os irmãos desta igreja saibam, e também da CIB Manilha, que nós temos uma dívida muito grande com o pastor Urbílio. O pastor Urbílio, ele, na sua função como contador, ele auxilia muito a CIB Manilha. Em alguns momentos eu o procurei de uma forma muito intensa, precisando muito de sua orientação, de sua ajuda. E o pastor Urbílio sempre muito pronto, muito solícito, sempre abençoando a vida da CIB Manilha. Então, pastor, nós estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão por sua vida, 37 anos de pastorado. 3 anos nos separam. 34, 37. E é uma alegria, né? 33 anos da igreja, 37 de ministério. E junto dele a sua esposa, nós já a conhecemos. Eu não sei quanto tempo nos conhecemos, mas eu acredito que para lá de 30 anos. Não mais uns, né? Para lá. Né? Nós somos 2 jovens, 2 garotos. Né? Somos 2, esses irmãos estão rindo por quê? Né? Vi suas crianças, vi suas meninas, crianças mesmo. Né? Agora são 2 senhoras casadas. Né? O irmão já tem quantos netos? 3 netos. Muito bem, esse é o meu sonho. Mas é uma alegria, pastor, é uma honra. Irmãos, quando recebemos o convite, o ano passado, quando fomos preparar a agenda da igreja no final do ano, a primeira coisa que eu disse, olha, mês de março, nós temos um compromisso com o pastor Urbílio. E aí marcamos lá. Nós estamos completando, pastor, lá em Manilha, esse ano, 25 anos. A igreja completa dia 1º de maio, 25 anos. Então, toda a programação desse ano é por conta dos 25 anos da igreja. Eu completo, se Deus permitir, 25 anos também de pastorado lá. Então, bênção de Deus, mas nos 25 anos está no nosso calendário estar aqui com os irmãos. Quero agradecer mais uma vez o convite, a honra, a confiança. Pastor Rafael está ali, também já estivemos orando juntos hoje, e é uma alegria, irmãos, muito grande estar aqui. Que Deus abençoe. Estamos aqui 3 pastores da igreja. Pastor Eduardo está aí, cantou,
Deve ter saído com a Manu um pouquinho. Pastor Paulo Maurício está aqui, com a sua digníssima esposa. E pastor Eduardo está lá atrás. Os 3 pastores e mais um grande amigo, pastor Marcos César, meu xará, da Igreja Batista Itaúna. PIB de Itaúna. Memorial de Itaúna. Memorial de Itaúna. Grande companheiro, quero agradecer também a presença. E estando conosco, né, ele canta, pode cantar no coral também, não tem problema não. É uma alegria. Irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, os 11 primeiros versos. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1. E eu quero falar nesta noite, irmãos, sobre algumas características de uma igreja que agrada a Deus. Características de uma igreja que tem a aprovação de Deus. Não consigo ler na Bíblia nada que diz respeito a igrejas poderosas financeiramente, pastor. Não, inclusive, em algumas coisas que eu vou citar aqui, mencionar sobre esta igreja, o prazer desta igreja em cooperar com a obra missionária, o prazer desta igreja em cooperar com os necessitados, e era uma igreja financeiramente precária, era uma igreja que não tinha grande volume financeiro, mas há características que destacaremos no texto. Obrigado, meu jovem. Deus te abençoe. Candidato a diácono. Vamos destacar aqui algumas coisas importantes. Esta igreja era a alegria do coração de Paulo. Era uma igreja operosa, era uma igreja alegre, era uma igreja que dava ao apóstolo razões de louvor, de adoração. E nós lemos assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E ele agora vai dizer, irmãos, e ele vai fazer uma série de comentários, ele vai apontar razões por sua gratidão, por aqueles irmãos que ali congregavam. Paulo vai dizer assim: dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Pastor Orbílio, a igreja está fazendo 33 anos e o irmão é pastor aqui, o primeiro pastor? O primeiro pastor. Que bênção, que bênção, que bênção. Nós hoje vivemos tempos ministeriais curtos, né? E tempos ministeriais curtos não fazem história. Eu não sou Deus, é Deus quem determina tempo de cada um, em cada igreja, cada um tem uma história em cada igreja. Mas os tempos menores não permitem ao obreiro fazer história. E eu fico imaginando o pastor Orbílio, que ao ler o verso, o irmão deve em seu coração lembrar daqueles crentes que nesses 33 anos abençoaram o seu ministério, pessoas que se colocaram ao seu lado. O irmão não é perfeito, sua família não é perfeita, suas filhas não são perfeitas, sua esposa não é perfeita, mas todos fazem parte do ministério do irmão. Sua esposa, suas filhas, e agora genros, e agora netos, todos são chamados para abençoar o seu ministério. E como é bom ver uma igreja de 33 anos ao lado do seu pastor, apoiando, abençoando,
dizendo a ele: nós estamos aqui, apesar das imperfeições, apesar da sua humanidade. Que bênção quando o pastor sabe da sua humanidade, da sua dependência de Deus, e que bênção quando a igreja compreende isso. 33 anos. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Quantas orações, pastor Orbílio, nesses 33 anos, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado por esses abraços, obrigado por essas orações, obrigado por esses afagos, obrigado pelos joelhos dobrados em prol da igreja, em prol do ministério, obrigado. Essa semana eu fiz 56 anos, com a carinha de 40, né? Não sei por que vocês estão rindo, com um corpinho de 70. E eu estava na escola, falei com a minha esposa, falei como Deus usa pessoas. Eu entrei ontem, comentei com o Jean, eu entrei ontem numa turma, eu fiz aniversário na segunda, mas como é bom ser professor, porque eu tive que comer a semana toda. Foi festa, porque eu dou aula em algumas escolas, e de segunda a sexta, né, os alunos aproveitaram que era a semana do meu aniversário. Eu acho que para fugir à prova, eles programaram a festa, né? Uma maneira de fugir ao teste de filosofia. E aí, ontem eu entrei numa sala, tinha uma mocinha, eu até tirei uma foto com ela, está no meu Instagram. Eu entrei na sala com o diretor, e começaram a cantar parabéns, aquela mesa cheia de bolo, de salgado, e pastor, eu não gosto de aborrecer ninguém, eu detesto aborrecer as pessoas. Eu comi cada salgado que levaram, e cada pedaço de bolo, para que ninguém se sentisse desonrado, né? Levei e o professor não comeu, eu comi tudo. Que bênção. Mas uma mocinha, ela disse: professor, eu quero parar tudo, para tudo. Numa escola do Estado, numa escola laica, e o diretor do lado, ela disse: professor, ore por nós. Eu parei, todo mundo parou, regalou, butucou o olho, pastor Paulo, e o diretor do meu lado: ore por nós, porque nós sabemos que o senhor é pastor, e as suas palavras têm nos feito muito bem, e nós queremos que o Senhor nos abençoe com uma oração. Depois que terminou, eu disse para ela: filha, vem cá. Ela disse: professor, eu sempre oro pelo senhor. Mas é isso que eu queria dizer. Ela disse assim: eu sempre oro pelo senhor, porque eu sei, e eu tenho pastor também, e eu sei o quanto os pastores precisam da oração de cada crente. Paulo está dizendo assim: eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Verso 4: eu faço sempre em todas as minhas orações súplicas com alegria por todos vocês. Verso 5: porque vocês cooperam. Vocês são cooperadores a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu pregava quarta-feira lá na igreja usando a carta de Tiago, e eu dizia: Tiago falava: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas obras, pela cooperação, pelo dinamismo, pela vontade de servir, pela alegria de servir. Eu fico imaginando, queridos, que ao longo desses 33 anos, quantos cooperadores, quantas pessoas estenderam as mãos para o Senhor, para a igreja, para o pastor, para os irmãos. Eu fico imaginando que em 33 anos, quantas pessoas se colocaram à disposição do Senhor, dizendo: eu estou aqui. Eu conheci, pastor Orbílio, um homenzinho de 1,50 m. Paulinho está onde? Paulinho. Enes. Ele tinha mais de 1,50 m? Acho que não tinha não, né? 1,50 m, magrinho. Não tem um magrinho aqui, rapaz.
Kleber, eu, pastor, 120 quilos. Magrinho. Pastor Paulo, magrinho. Magrinho igual um balão. Magrinho. Pastor Rafael Marinatti, um homenzinho pequenininho, pastor. E eu era pastor auxiliar em Laranjal. E nós fazíamos um culto externo, pastor Orbílio. E uma igreja muito grande, a igreja tinha 1.000 membros na época, 800 e pouco, 900 membros, quase 1.000 membros. E nós colocávamos 200 pessoas numa casa, era um negócio de doido, parecia comício político, o culto. E um dia nós chegamos, porque quando nós chegávamos, o som já estava montado. O som, pastor Rafael, já estava pronta a caixa de som, o microfone, e o que tinha, o violão, a igreja tinha um violão, muito bem. Um dia nós chegamos para o culto, olhamos, ué, cadê a caixa de... Cadê o som? Olha para cá, olha para lá. Não tem som. Cadê Enes? Enes ficou doente. Eu nunca vi aquele homem, e o Paulo foi membro comigo lá nesse período, eu nunca vi aquele homem falar na assembleia. Aliás, eu nem sabia que ele tinha voz. Eu nunca vi aquele homem falar na assembleia. Eu nunca vi aquele homem pedir a palavra num debate. Eu nunca vi aquele homem numa discussão sobre qualquer coisa na igreja. Mas o dia que aquele homem humilde, simples, faltou, nós ficamos sem som no culto externo. Paulo está dizendo assim, queridos, a sua cooperação é fundamental na vida da igreja. E é por isso que Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus, porque vocês cooperam a favor do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Queridos da CIB Itaboraí, como a sua ajuda, como a sua cooperação é importante, como a sua cooperação abençoa a vida do pastor, a vida dos pastores, a vida da igreja, como a sua cooperação alegra, anima. Porque nem sempre nós estamos animados, bombando. E eu estava dizendo para aquela mocinha, eu disse, menina, obrigado, porque você hoje fez toda a diferença. Apenas isso, você pediu para eu orar, num ambiente que não se pode orar, e como o pedido partiu de você, eu pude orar, num lugar onde eu não posso orar. Porque algumas coisas nesse Brasil é crime. Fazer uma oração numa escola pública é crime. Perigoso. É terrível fazer uma oração. Quantos aqui, irmãos, nesses 33 anos, têm sido cooperadores, bênçãos nas mãos de Deus? Não importa o seu trabalho. Não importa se você é uma pessoa simples, não importa se você é uma pessoa eloquente, não importa se você fala em público, se você canta em público, ou se você apenas está aí no seu banco. A segunda igreja batista em Manilha tinha um homem chamado Josias. Josias era um homem que também pesava meio quilo. Josias fazia hemodiálise. Pastor Paulo, que coisa incrível, ele não tomava mais água, ele passava, quando ele sentia sede, ele passava gelo nos lábios, porque quanto mais água que ele consumisse, mais tempo ele tinha que ficar naquela máquina. Então, por ele ser muito franzino, Josias sentava no 5º banco do templo antigo, do primeiro templo nosso. Alguns irmãos, aliás, talvez 80% da CIB Manilha aqui não tenha conhecido. Ele sentava no 5º banco à minha direita. E eu comecei a notar uma coisa, pastor Orbílio.
todas as vezes que Josias estava no culto, tinha conversão. Era uma coisa incrível. Josias, quando eu começava a fazer o apelo, pastores, colegas, irmãos, Josias abaixava a cabeça. E depois ele me confidenciava: pastor, eu contei os visitantes, eu olhei para eles, e eu comecei a orar por eles. E enquanto o senhor estava pregando, eu estava orando por eles. Era incrível, pastor Rafael, o dia que Josias não estava no culto, porque ele tinha muitas dificuldades físicas. Ele morava num bairro chamado Três Pontes, ali próximo ao shopping. E às vezes ele não podia pegar o ônibus. Era uma época que ainda não tinha passarela, hoje tem passarela, mas não tinha passarela próximo ao shopping ali, fizeram depois, que vai dar lá no posto de gasolina do outro lado. E quantas vezes eu disse à igreja: irmãos, vamos agradecer a Deus a vida do Josias. Era outro também, que eu nunca vi falar na igreja. Nem ouvi a voz de Josias. Mas a presença dele no culto, no quinto banco. Nunca vou esquecer essa cena. Quando eu começava o apelo, eu olhava para Josias. E aquilo me dava uma confiança muito grande. E eu sabia que Deus falaria ao coração das pessoas que ali estavam. Deixe-me fazer uma pergunta a você nesta noite. Qual o seu grau de comprometimento com o reino de Deus? Paulo vai dizer: eu dou graças a Deus pela vida de vocês, Filipenses, porque vocês cooperam com o Evangelho desde o primeiro dia até agora. Nós estamos escolhendo, essa geração escolhe culto. Engraçado, escolhe culto. Escolhe culto, escolhe pregador, escolhe cantor, escolhe. Paulo continua dizendo, verso 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Como tenho por justo sentir isso a respeito de vós, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto das minhas prisões como da minha defesa e confirmação do Evangelho. Quantas vezes Paulo preso, quantas vezes Paulo perseguido, quantas vezes esses irmãos estiveram ao seu lado, enviando cartas, enviando mensagens, enviando ofertas, enviando cuidado, enviando oração. Queridos, triste de um pastor não anda sozinho, pastor não realiza nada sozinho. 37 anos de ministério do pastor Orbílio, 33 anos desta igreja. Se os irmãos não estiverem com ele, e daqui a pouco, se os irmãos não estiverem com o pastor Rafael, ele não fará nada sozinho. Ele precisa do ombro dos irmãos, do abraço dos irmãos, do cuidado dos irmãos, do apoio, do ombro. Chegue para ele, eu estou dando essa informação porque recebi hoje. Não sabia. Chegue para ele e diga: pastor Rafael, eu não sei como, mas eu estou na área, e se derrubar é pênalti. Estou aqui, estou ao seu lado. Eu não sei o que eu posso fazer, mas eu quero fazer. Estou na área. Eu tenho uns irmãos que têm uma frase comigo: pastor, junto e misturado. Junto e misturado. E com certeza, esses irmãos estiveram ao seu lado. Estão ao seu lado. Porque dia 14 de abril ainda tem 2 semanas. 14 de abril, não é isso? 28 de abril. 28. Junho. Não, então ainda tem ainda. Ué, o que eu botei 14 de abril na cabeça? Alguma data que embolou aqui.
Paulo vai dizer assim: eu sei, irmãos, eu sei que vocês continuarão participando das minhas prisões. Eu sei que vocês continuarão ao meu lado. Por isso eu tenho por justo sentir isso a respeito de vocês. Pois Deus, verso 8, pois Deus me é testemunha de que tenho saudade de todos vocês. Ele estava preso, tá, irmãos? Quando ele escreve isso aqui, ele estava preso. Pois Deus me é testemunha que tenho saudade de todos vocês, na terra, na misericórdia de Cristo Jesus. E isto peço em oração. Escutem, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento, para que aproveis as coisas excelentes. E a igreja contemporânea, a igreja do século 21, precisa atentar-se para este texto, que vocês aprovem, que vocês se dediquem, que vocês tenham discernimento para as coisas excelentes, coisas do reino de Deus, coisas que edificam, coisas que levam pessoas a Cristo, coisas que trazem paz ao coração, que trazem alegria à alma. Paulo está dizendo: é isso que eu peço a Deus, para que vocês aprovem as coisas excelentes, a fim de que sejam sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Que coisa extraordinária, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e para louvor de Deus. Queridos, continuem produzindo frutos, continuem produzindo. 33 anos de produção de frutos aqui neste lugar, mas continuem, avancem. Digam ao Senhor, digam à igreja, digam ao seu pastor: eu não sei o que eu posso fazer, eu sei o que posso, e quero dizer que eu estou à disposição do Senhor, que eu estou à disposição da igreja, e que estou à disposição do pastor para o trabalho, para a glória e louvor a Deus, irmãos, a Deus, a glória e louvor a Deus, mas a glória e louvor a Deus numa disposição de servir, numa disposição de ser bênção nas mãos do Senhor. Deus tem sustentado esta igreja há 33 anos. Deus tem sustentado o pastor Orbelho há 37 anos. Não é fácil, né, pastor? 37 anos não é brincadeira. Brincadeira. Estou encostando lá. Não é brincadeira. E para que estas coisas aconteçam, primeiro Deus. Sem a graça de Deus. Irmãos, eu tenho feito uma oração lá em Manilha. Eu tenho dito aos irmãos: a única coisa que nós não podemos perder na nossa vida é a presença de Deus. A única coisa que a igreja não pode perder é a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser sentida de uma forma muito viva. Se Deus não estiver presente, irmãos, a gente realiza tudo, menos culto. Menos culto. Mas a igreja precisa. Assim como Paulo agradecia a vida dos crentes em Filipos, a igreja precisa ser uma igreja cooperadora. A igreja precisa ser uma igreja pronta para o louvor, para a glória do nome do Senhor. Qual o seu papel aqui? Como Deus tem coisas lindas para a sua vida aqui na CIB em Itaboraí. Como Deus tem coisas lindas para a sua vida, na vida dos pastores aqui de Itaboraí, da CIB. São 4 aqui? 4 pastores? 4 pastores, né? Pastor Rogério, Rafael,
Leandro, tem o Rogério também, né? Rogério, Leandro, Rafael e Orbelho. 4 companheiros, né? Lá nós somos 4 também. Pastor Marcos, pastor Paulo, baixinho e gordinho, pastor Paulo, alto e magrinho, e pastor Eduardo, viu? Caracterizei cada um deles. 4 amigos, 4 companheiros, né? Como é bom, né? Que é outra realidade. Ninguém faz nada sozinho, pastor. A gente morre estafado, infarta, né? Sozinho é muito ruim, mas sozinho é muito ruim. Sozinho é doideira. E você, querido, membro desta igreja, né? Que você seja a semelhança dos crentes em Filipos. Aliás, membros desta igreja não, né? Aqui está a CIB também em Manilha, aqui certamente outros irmãos de outras igrejas. Que a sua vida seja uma vida de cooperação. Que você possa dizer a Deus, à igreja, ao seu pastor, aos seus irmãos, estou aqui. É. Amanhã, pastor, de manhã, nós vamos para a rua em Manilha. Nós temos uma blusa amarela, escrito Jesus, Água da Vida. E aí a gente, folheto na mão, Bíblia, violão, e o centro de Manilha é um lugar que tem muita gente, tem muito mercado, muito comércio. E a gente vai para a rua. E eu disse à igreja durante a semana que convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é obra do Espírito Santo de Deus. A gente não converte ninguém. Mas trazê-los e colocá-los dentro da igreja é papel nosso. Papel nosso. É papel seu, de Manilha, de Itaboraí. Né? Nós não somos responsáveis e nem temos esse poder. Né? Itaúna, nós não temos esse poder, Xará, de convencermos ninguém. Isso é obra do Espírito de Deus. Mas convidar e trazer... E eu dei um conselho, o senhor me permite dar um conselho aqui, pastor? O senhor que é o pastor da igreja? Posso, mas um conselho, quando você convidar alguém, né, faz o seguinte, eu falei lá, pastor, quando você convidar alguém, diz assim, rapaz, eu queria te convidar para a minha igreja. Não, eu vou, pode ser domingo? Pode. Que horas eu passo lá? O culto começa, aqui começa que horas domingo, pastor? 6. Olha, 17h30 eu passo lá. Não, eu sei onde é. Não, eu sei que você sabe onde é, mas eu quero ter o privilégio de te buscar. Né? Porque aí você bate lá, né? Bate lá. Olha, já estou aqui. Fique tranquilo, não precisa ter pressa. O culto começa às 18. Você chega lá uma meia hora antes. Né? Você não precisa ter pressa, não. Mas eu quero te dizer que eu estou no seu portão te esperando. Que tática boa. Minha mulher está onde? Sumiu, foi trasladada. Aqui. Eu tinha um Corsa, pastor. Eu tinha um Corsa novinho, rapaz, zerinho, estalando. Logo assim que saiu o Corsa, eu comprei um. Corso Indy. O pessoal chamava de Kinder Ovo. Ele era pequenininho mesmo. Ele parecia um... E aí nós combinamos o seguinte. Todo domingo, Xará, nós elegemos 3, 4 pessoas e convidávamos. E a pessoa, não, vou sim nada, vou sim. Naquele tempo os cultos começavam às 7h30, menos risco, né? Era outro momento da história. 7h30, 7:10 eu estou lá, vou te levar e vou te trazer de volta. Fique tranquilo. Coloque o seu carro à disposição de Deus. Coloque sua moto, sua bicicleta, suas pernas. Pastor, não tem carro, nem moto, nem bicicleta. Vem andando, meu irmão, com o vizinho. Vem batendo papo. Né? Eu ia falar para comprar um chiclete, mas chiclete pode tirar, se for um dente igual o meu, mascar chiclete, sai ele de escola. Né? Compra uma bala. Né? Mas é a sua maneira de cooperar com o reino de Deus. Sente ao lado dele. Traga aqui para frente, não deixa ele lá atrás, não. Traga ele aqui para frente, ore com ele. Enquanto o pastor estiver pregando, ore com ele. Fale com Deus sobre ele. Senhor, eu o trouxe aqui, eu não tenho o poder de convencê-lo de nada, porque eu sou humano igual a ele, mas, Senhor, realiza a tua obra.
É isso que Paulo está dizendo. Eu agradeço, porque vocês cooperam com este evangelho desde o primeiro dia até agora. Cibe Itaboraí, parabéns, porque vocês são cooperadores do reino de Deus. Pastor Orbílio, parabéns. 37 anos. Que beleza, né? 37 anos. Que privilégio, pastor. Pastorear 37 anos. Eu sou muito agradecido a Deus. Vou fazer 34 agora. Sou muito agradecido. Diante de tantas lutas, né? Tantas lutas. E eu quero registrar aqui, pastor, eu gostaria que ficasse registrado a gratidão da Segunda Igreja Batista em Manilha, por todo o trabalho. O senhor sabe disso. Quantas vezes eu bati lá, bem preocupada. E em todas as vezes o senhor nos atendeu com uma alegria, com uma velocidade, com um carinho. E eu quero deixar registrado aqui a nossa gratidão pelo convite de estar aqui, mas a nossa gratidão pela vida do senhor, pela vida da sua esposa, da sua equipe, por todo o trabalho de ajuda que o Senhor tem dado a Cibe Manilha. Que fique registrado, pastor, a nossa gratidão, nosso reconhecimento, porque também não chegamos a esses 25 anos sozinhos. E o irmão tem participação nisso, e o nosso reconhecimento nesta hora. Muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, sejamos todos nós cooperadores de Deus, da sua igreja. Amém. Pastor Orbílio, não sei se a orquestra vai fazer o pós-lúdio, o coral, Gabriel está onde? A orquestra vai fazer o pós-lúdio, então depois da orquestra, pastor, a palavra está com o senhor ou com quem de direito da igreja.